Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de ler três capítulos do Dao De Jing com vocês. Três capítulos que, ao meu ver, são os principais capítulos da obra do Lao Tzu para a gente entender a crítica que os taoístas fazem ao confucionismo, né? Assim a gente pode entender as diferenças entre ambas as escolas. Então, sem mais delongas, começo a leitura no capítulo 5. E o capítulo 5 nos diz: o céu e a terra não se pautam pela inter-relação ética. Consideram todas as 10.000 coisas como cães de palha. O sábio não se pauta pela inter-relação ética. Considera todas as pessoas como cães de palha. O espaço entre céu e terra não se parece com um fole. Esvazia-se, mas não se submete. Move-se e dele sempre mais transborda. Palavras em excesso empobrecem o que há em quantidade. O melhor é se manter ao centro. Então, nesse capítulo, a gente vê já um dos principais argumentos do taoísmo, né? O homem não possui nada de excepcional. Não há nada de especial no ser humano. O ser humano é uma dessas 10.000 coisas, que é o Wan Wu, né? Wan Wu, um termo da filosofia chinesa que descreve toda a existência, né, entre o céu e a terra, entre Tian e Ti, né, respectivamente o céu e a terra. Então, para o céu e a terra, tudo que há entre eles são coisas, são as 10.000 coisas, e essas 10.000 coisas são como cães de palha. O que é um cão de palha? Um cão de palha é um objeto ritualístico que perde, ele é adorado durante o ritual, mas depois ele é destruído. Ele perde a sua razão de existir logo após o fim do ritual. Ou seja, tudo possui um contexto, né? Tudo possui um momento de existência, mas todas as coisas nesse mundo são marcadas pela impermanência. O céu e a terra não se apegam a ninguém, a nada, e enxergam tudo pela ótica da impermanência. Assim como o sábio taoísta, aquele que tenta retornar à natureza, a estar de novo ligado à natureza, porque os taoístas acreditam no estado embrionário, né, num estado idealizado, até mesmo mitológico, onde tudo era uma coisa só e não havia distinção entre os seres, as existências, né? Então esse sábio que está tentando se reconectar com o natural, né, e com o Tao da natureza, ele também enxerga tudo como cães de palha. As pessoas são cães de palha. Elas nascem, vivem, morrem, né? As pessoas passam pelas nossas vidas, cumprem um determinado papel e depois, enfim, cada um segue o seu rumo. Então, tudo é impermanente e não é possível, não é, digamos, não é necessário, né, se apegar a nada. Aliás, não se pode ter apego a nada. Então, aqui a gente já entende que o taoísmo ele não é antropocêntrico, né? Se o confucionismo ele tem um foco no ser humano, né, é uma aposta no homem, na capacidade do homem de se civilizar e encontrar o Tao em sociedade, o taoísmo ele está indo na contramão disso, é o Tao da natureza. Então, aqui, seguindo, né, o espaço entre o céu e a terra, ele não se parece um fole, ou seja, tudo entre o céu e a terra é vazio, né? É o vazio criador de todas as possibilidades, né? Ele sempre transborda. Ele é vazio, mas ele sempre transborda. Do vazio vem a criação. E as palavras em excesso, ou seja, os conceitos, a artificialidade da língua, né, e tentar denominar as coisas, empobrece o que há em abundância, em quantidade. E o melhor é se manter ao centro. O centro aqui sendo exatamente a necessidade de você entender o Tao sem recorrer a palavras ou imagens, pois isso é o Tao não é atingido, não é compreendido através da cognição, né? No próprio capítulo inicial do Tao Te Ching já nos fala isso, né? O verdadeiro Tao ele não pode ser nomeado. Então, aqui a gente tem basicamente é, o cerne da crítica do taoísmo ao confucionismo. O confucionismo é visto pelos taoístas como uma filosofia que está indo no caminho da artificialidade e está, digamos, indo na contramão do Tao, do verdadeiro Tao. Em seguida, partindo para o próximo capítulo, nós temos o capítulo 18, né? E nele se lê.
Quando se abandona o grande Tao, surgem a inter-relação ética e a conduta apropriada, né? O Zhan e o Yi. Quando há excesso de inteligência e sabedoria, surgem as grandes falsidades. O desequilíbrio nas relações fundamentais familiares enseja os deveres da responsabilidade filial. O caos em uma nação permite o surgimento dos ministros leais. Aqui continua a crítica dos taoístas à artificialidade do confucionismo, né, do recurso à linguagem, aos conceitos para tentar compreender e ordenar o mundo, né? O mundo não se submete a isso. O Tao verdadeiro não pode ser entendido por conceitos como os conceitos confucianos, né, da inter-relação ética, né, que a gente encontra por aí como benevolência, humanidade, né, ou da conduta apropriada, da observação dos ritos, né? Ou seja, quando a gente precisa falar em responsabilidade filial e dar um conceito para isso, quer dizer que já não existe a responsabilidade filial, já essa responsabilidade já está em desordem, né? As relações familiares, as relações em sociedade já estão em desequilíbrio. Então, da mesma forma, o ministro leal, ele só surge porque existe o caos. Se tudo está em ordem, não há por que adjetivar ministro leal ou desleal, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui, o Lao Tzu, é que, no fundo, o confucionismo, ele traz conceitos que, no máximo, servem como, né, seria um equivalente de um band-aid. Eles não curam nada, né? Eles estão vindo a posteriori do problema. Eles não solucionam o problema. Eles só estão ali paliativamente agindo sobre o problema. O problema em si é retornar ao Tao, retornar ao estado embrionário, né? E nada disso pode ser conquistado por meio de linguagem, de conceitos. Não é por aí. Então, aqui a gente, mais uma vez, tem os taoístas criticando o quão artificial é o confucionismo. Tudo isso é uma artificialização da vida, né? São as grandes falsidades que ele diz. Aqui contrapondo exatamente o que o Xunzi vai falar. Porque o Xunzi, que é um confuciano, usa esse mesmo caractere, wei, para dizer que tudo que é bom no ser humano é fabricado, culturalmente construído. Então, para o taoísmo, esse caractere tem um sentido negativo, é uma falsidade, é uma artificialidade. Enquanto que, para os confucianos, especialmente o Xunzi, se entende que o ser humano é uma construção cultural e que não existe retorno a um estado embrionário, existe a vida em sociedade e que o tal tem que ser encontrado em sociedade, né? Então aqui, nesse único caractere, a gente tem toda uma disputa entre duas escolas. A mesma coisa a seguir, né? Quando as relações fundamentais estão desequilibradas, então aí você é, cria o conceito da responsabilidade filial. Não que a responsabilidade filial em si seja ruim, né? Mas aí que você precisa chamar aquilo de responsabilidade filial e criar um conceito. Isso é o ruim. Por último, no capítulo 19, a gente lê: quando se elimina a sagacidade e se abandona a sabedoria, os benefícios para o povo se multiplicam 100 vezes. Quando se elimina a inter-relação ética e se abandona a conduta apropriada, o povo retorna à responsabilidade filial. Quando se elimina a astúcia e se abandona a busca por ganhos, os bandidos deixam de existir. Essas três sentenças, embora refinadas, não bastam. É preciso também se subordinar ao que se segue, contemplar a genuinidade, abraçar o simples, diminuir o ego e escassear os desejos, né? Então, aqui, novamente, quando se abandona tudo o que é artificial, existe um retorno à situação, uma tentativa, né, uma aproximação da situação original, que é muito mais benéfica. E quando a gente vai abandonando tudo que é artificial, vai restando o que é mais importante, o que é genuíno, né? O ego desaparece. A gente também diminui os desejos, escassear os desejos, diminuir o ego, né? Esse é um projeto taoísta, projeto de
da interrelacionalidade, de retornar a um momento onde não havia distinções entre as coisas. E aqui, basicamente, ele arremata, né, finaliza a questão, propondo, né, nas entrelinhas, esse retorno, né? Abandonando a artificialidade do confucionismo, a gente consegue retornar ao que é essencial. Portanto, damos um passo concreto, no caminho do Tao, do verdadeiro Tao, o Tao que não pode ser nomeado. Então, não adianta ter conceitos para tentar entender o Tao como fazem os confucianos. O Tao nunca vai ser entendido cognitivamente, né, como os confucianos tentam. Essa é a crítica que os taoístas estão fazendo aqui, que o Lao Tzu está fazendo aqui. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e me seguir para mais. E a gente se vê na próxima. Até mais.